Bem-vindo de volta. Estamos mais uma vez com Larry Johnson, ex-analista da CIA, que também trabalhou no escritório de contra-terrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos e que é autor no site Sonar 21. O link está na descrição. É ótimo ver você de novo, Larry. Ei, valeu, meu amigo. Eu também fico te acompanhando. Você tá em todo lugar, viu? Bom saber. Eu queria perguntar sobre isso porque tenho ouvido muita gente dizer que o Irã e os Estados Unidos provavelmente vão voltar à guerra agora. E durante esse cessar-fogo, que os Estados Unidos realmente queriam, pelo que parece, para rearmar um grupo e se preparar para para mais uma rodada de combate. Mas a gente também soube, pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, que o Irã se rearmou muito mais rápido do que eles esperavam. Como você avalia essa situação? Quão preparados estão os dois lados agora para uma guerra? Bom, os Estados Unidos estão prontos para lançar ataques desde a declaração do cessar-fogo. Meu Deus, isso foi lá pelo dia 15 de abril, não foi? E agora já estamos quase no fim de maio. O problema que os Estados Unidos enfrentam agora é basicamente a Arábia Saudita e, até certo ponto, o Catar e o Kuwait. Eu deixo o Bahrein de fora porque, primeiro, é um país muito pequeno e, segundo, foi praticamente devastado por ataques aéreos iranianos. Então, eles não têm muito peso em termos de petróleo, gás ou qualquer outra coisa. Mas a gente viu os sauditas mostrarem força há mais ou menos 3 semanas, quando depois que Trump anunciou o Projeto Liberdade para abrir o Estreito de Hormuz, os sauditas basicamente disseram: vocês não vão conduzir nenhuma operação aérea a partir do nosso território. Fecharam tudo. E isso foi real. O Trump pegou o telefone e ligou para o Mohammed bin Salman, tentando convencê-lo a desistir, tentando persuadir, mas o MBS disse não, foi firme, e isso acabou encerrando aquela operação militar. Então, agora o Trump está pronto para agir de novo, mas parece que os sauditas ainda não voltaram atrás nessa proibição. E agora, com o Hajj começando no domingo, e com esse fluxo de 2 a 3 milhões de muçulmanos vindos do mundo todo, a última coisa que a Arábia Saudita quer é se colocar numa situação em que possa ser atacada pelo Irã. Put themselves in a position where they're going to be attacked by Iran. And the only way they'd be attacked by Iran is if they allowed Saudi territory. E o único jeito de eles serem atacados pelo Irã seria se permitissem que o território saudita fosse usado para lançar ataques contra a infraestrutura iraniana e contra alvos civis no Irã. Porque o Irã, é claro, se isso acontecer, vocês, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, se qualquer um de vocês participar ou ajudar nesses ataques contra nós, vai ser atingido. O mesmo vale para os Emirados Árabes Unidos. E eu acho que o Irã e os sauditas chegaram a um ponto em que não querem seguir por esse caminho. Então, com o Eid chegando, e depois o Hajj no domingo, o Eid deve cair na próxima quarta ou quinta, tem vários dias nesse período todo de peregrinação até Meca. Sabe, é uma obrigação de todo muçulmano fazer isso pelo menos uma vez na vida. E eles passam por uma série de rituais e atividades para comemorar, para meio que reviver a vida do profeta Ibrahim e do profeta Maomé. Então é algo muito importante. E a última coisa que os sauditas querem é se envolver num confronto com o Irã durante esse período. Por isso eu vejo que, seja lá o que o Trump queira fazer, agora ele está limitado. Ouvi dizer que as operações americanas de reabastecimento aéreo têm ficado em grande parte restritas ao espaço aéreo do Iraque, o que, claro, traz um risco adicional. Mas com os Estados Unidos sem poder atravessar a Arábia Saudita, basicamente, se eles não puderem sobrevoar o território saudita, isso realmente prejudica a capacidade militar americana e também a de Israel. Eles basicamente têm que subir pelo Iraque. E quando você força eles a passar, digamos assim, por um canal mais estreito, fica mais fácil para operações de defesa aérea.
Eles não precisam se concentrar numa frente de 2.000 milhas, podem focar numa frente de 200 milhas, é uma grande diferença. Então isso já está em andamento. Há relatos de negociações acontecendo tanto em Teherã quanto em Islamabad. Os paquistaneses entraram com mais força. Eles têm, de certa forma, o apoio total da China e da Rússia para assumir um papel de liderança na tentativa de chegar a um acordo de paz. E se nada mais, isso pode nem envolver os Estados Unidos. Se eles conseguirem um acordo com os árabes do Golfo e com o Irã, e aí a Turquia também entra, talvez até o Egito, de repente os Estados Unidos ficam irrelevantes. Se os países árabes do Golfo fecharem as operações militares dos Estados Unidos em seus territórios, os Estados Unidos não têm muitas boas opções. Certamente não tem poder aéreo suficiente, só com porta-aviões, para sustentar uma campanha de verdade. Então a situação ainda está em aberto. Eu até poderia argumentar que, apesar das ameaças, vamos retomar, vamos atacar, eu não vejo nada acontecendo até talvez aquele pequeno intervalo nas 2 primeiras semanas de junho antes do início da Copa do Mundo. Porque eu acho que quando a Copa começar, vai haver uma pressão internacional enorme sobre os Estados Unidos para parar de atacar o Irã. Dá para imaginar que muitos dos países do Golfo estejam um pouco cautelosos agora em se envolver na guerra contra o Irã. Porque, se as coisas continuarem como parecem estar indo, com o Irã saindo vitorioso, ou seja, ficando por cima, controlando o Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos talvez sendo empurrados para fora da região, não parece uma boa ideia ficar do lado que está perdendo. Pois é, dá para imaginar que muitos desses países queiram começar a buscar um equilíbrio diferente entre os Estados Unidos e o Irã, basicamente se ajustar às novas realidades que estão surgindo. Mas se ainda existe alguma chance de as negociações darem certo, por quê? Em que ponto elas estão agora? Porque é difícil conseguir informações confiáveis sobre o que está acontecendo. Acho que o Trump chamou as últimas propostas dos iranianos, ou uma das últimas, de lixo. Mas a questão principal é, o ponto em que estão travados é o direito do Irã de enriquecer urânio. E claro, o que deve acontecer com o Estreito de Hormuz. Porque, de novo, nesses temas, não parece que os Estados Unidos tenham muito poder de negociação. Mas o que eu estava pensando é o seguinte: mesmo que o Irã saia vitorioso, ele ainda tem interesse em que os Estados Unidos retirem as sanções. Então essa é meio que a grande carta que os Estados Unidos têm na mão. Claro que qualquer acordo com retirada gradual das sanções provavelmente é conversa fiada. Isso não vai acontecer. Mas como você vê essa situação? O que realmente pode ser alcançado nessas negociações? Bom, os iranianos não me consultaram sobre estratégias de negociação, mas eu me coloco no lugar deles. Já não dá mais para aceitar essa ideia de, como você mencionou, aliviar as sanções aos poucos. Não, a gente já tentou isso antes com o acordo nuclear, o JPO, e não funcionou. O Ocidente quebrou promessas várias vezes. Então, daqui para frente, as sanções têm que ser suspensas agora, de imediato. Esse é o primeiro ponto. Os ativos congelados, esses precisam ser devolvidos ao Irã. Esse é o segundo ponto. E o outro ponto que não é negociável é que o Irã vai continuar cobrando das embarcações que quiserem entrar ou sair do Golfo Pérsico. Elas vão ter que seguir as novas regras que a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, a PGSA, está implementando agora. E, na verdade, ontem, 36 navios passaram por lá, apesar da afirmação do Trump de que, temos um bloqueio, é intransponível, ninguém vai passar. O fato é outro. Os navios estão começando a se mover. Isso vai trazer um certo alívio na frente econômica internacional, mas não muito. Ainda assim, 2/3 dos navios que normalmente passavam por lá continuam parados. Então só 1/3 da atividade normal está acontecendo.
Agora, toda essa questão nuclear, eu insisto, é uma distração. Os Estados Unidos tentaram transformar isso na sua principal justificativa. É aí que está o problema. É isso que a gente precisa eliminar. Se o Irã não tivesse nenhum programa nuclear, se nunca tivesse enriquecido nenhuma grama de urânio, os Estados Unidos ainda estariam tentando destruir o Irã. Esse é o ponto. E isso não tem nada a ver com o fato de o Irã estar, entre aspas, buscando uma arma nuclear. Eu vi uma organização no Canadá chamada Sociedade Munk. Eles organizam debates. Então eles fizeram um debate na quarta-feira, colocando John Mearsheimer e Stephen Walt contra Victoria Nuland e Mike Pompeo. E o que me chamou a atenção foi essa narrativa, a narrativa neoconservadora que se constrói, dizendo que o Saddam Hussein era um monstro porque tinha armas químicas, sem qualquer reconhecimento por parte do Pompeo e da Nuland de que nós, os Estados Unidos, fomos quem forneceu, quem facilitou essas armas químicas ao entregar os precursores. E não só isso, também fornecemos agentes biológicos, armas biológicas. Então, quando os Estados Unidos entram nessas negociações, não há memória histórica alguma. Do ponto de vista do Irã, é como se eles estivessem negociando com um paciente de Alzheimer. Os Estados Unidos não conseguem se lembrar do que fizeram há 2 anos. The United States can't remember what the hell it did 2 years ago. They barely know where they are now. Sabe, eles mal sabem onde estão agora. Então essa ideia de que o acordo não vai para frente, a menos que o Irã entregue o material enriquecido. Ontem, segundo relatos, Mojtaba Khamenei, o novo ayatolá, disse que não existe nenhum material nuclear, que isso nem está em discussão. E sinceramente, do ponto de vista do Irã, é um país soberano. Por que eles deveriam abrir mão disso? Eles assinaram o TNP, permitiram inspeções da IAEA e têm sido alvo de ataques constantes, ataques terroristas, assassinatos de cientistas nucleares. Não só o que aconteceu em junho passado, mas também antes disso. Então eu entendo o Irã simplesmente afirmar sua soberania e dizer não. O Ocidente não vai ditar o que eles devem fazer. Eles são um país soberano e têm todo o direito de agir assim. Não, é um ótimo ponto. Mas eu também ouvi que a inteligência dos Estados Unidos não está só dizendo que os iranianos estão se rearmando. Eles aparentemente estão dizendo por Trump agora que o Estreito de Hormuz, que não dá para abrir, que não tem como fazer isso. Então eu não sei quem mais anda sussurrando no ouvido dele, provavelmente o Netanyahu, dizendo que mesmo assim eles deviam tentar de novo. Mas se não dá para abrir o Estreito de Hormuz, se não dá para derrotar os iranianos, qual é o sentido de voltar para uma guerra? Porque parece que isso está se tornando uma possibilidade bem real. De novo, eu não sei o quanto você acha provável que os Estados Unidos ataquem o Irã outra vez. Bom, só para reforçar o ponto, não é só a comunidade de inteligência dos Estados Unidos. O almirante Darrell Caudle, C-A-U-D-L-E, prestou depoimento ontem no Congresso e disse o seguinte: olha, a gente não tem capacidade militar para abrir o Estreito de Hormuz. Essa foi a mensagem dele. Seria caro demais, arriscado demais tentar enviar navios para atacar posições iranianas, porque o Irã tem um arsenal enorme em várias camadas que pode ser usado contra qualquer navio que entre no Estreito. E os Estados Unidos não têm como destruir tudo isso. Então, uma avaliação honesta da capacidade militar americana, e a gente nas Forças Armadas que tem insistido nesse ponto, mostra que o almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM, disse: esse garoto não tem coragem. E eu estou chamando de garoto porque ele é uns 20 anos mais novo do que eu. E Deus, que burocrata covarde esse cara é. Sabe, ele estava sendo questionado no Congresso outro dia pelo deputado Seth Moulton. O Seth foi fuzileiro naval, serviu no Corpo de Fuzileiros, largou Harvard para servir, então não é o tipo comum de fuzileiro. E o Seth só estava pedindo para ele definir a diferença entre degradado e aniquilado. E aí, sabe, ele começou a fazer joguinho de palavras. Disse algo como: não posso falar sobre o programa nuclear. E o Moulton respondeu:
Não estou perguntando sobre o programa nuclear, só quero saber sobre o uso das palavras. Qual é a diferença entre degradado e aniquilado? E ele simplesmente não respondeu. Então, quando você tem um comandante militar agindo desse jeito, jogando esse tipo de jogo e se comportando mais como político do que como líder militar, é um problema. Porque o que a gente precisa é de um oficial que não esteja nem aí para a política. E, para ser bem sincero, pouco importa se ele vai ser promovido ou demitido. Ele não está nem aí, vai chegar e dizer exatamente o que pensa. E para falar a verdade, deputado Moulton, a realidade é que a gente não separou a política das capacidades militares do Irã. Fiquei satisfeito em ver que a CIA tem informado o Congresso com algo que parece bem mais próximo da verdade do que qualquer coisa que o governo Trump tenha dito. Eles destacaram que não só a gente não destruiu a maior parte da capacidade de mísseis balísticos do Irã, nem seus sistemas de defesa aérea, nem a capacidade de construir e lançar novos mísseis, como parece que eles até melhoraram essas capacidades desde o cessar-fogo. Faz o quê? Umas 8 semanas? Então, os Estados Unidos estão presos entre a retórica do Trump e o que o país realmente pode fazer. A única coisa que podemos fazer daqui para frente seria lançar uma nova série de ataques aéreos. E se não pudermos usar o espaço aéreo da Arábia Saudita, teríamos que passar pelo Iraque, o que cria novas vulnerabilidades de segurança para a força atacante. Porque o Irã hoje não é mais só o Irã. Ele conta com o apoio da Rússia e da China. Então, eles vão saber exatamente onde concentrar todos os seus recursos de inteligência para coletar informações. Vão saber o que está vindo, de onde está vindo, e vão poder montar defesas de acordo. Além disso, eles podem enviar grupos com mísseis antiaéreos portáteis para a região. Eles não precisam derrubar um F-35, basta atingir os aviões tanque, como já fizeram antes, 3 ou 4 semanas depois do início da guerra. Bom, parece que a Rússia e a China têm pressionado por um formato diferente de acordo de paz. Em vez de simplesmente declarar um cessar-fogo e, esperar a guerra recomeçar, ou acabar numa situação em que os Estados Unidos dominem, ou o Irã domine, eles parecem preferir o desenvolvimento de uma nova arquitetura de segurança mais inclusiva no Golfo Pérsico. Ou seja, uma estrutura em que os países da região busquem segurança uns com os outros, em vez desse sistema de alianças em que cada um busca segurança contra o outro. Agora, um sistema assim, que incluiria não só o Irã, mas também outros atores regionais, como a Turquia ou a Arábia Saudita, até que ponto você acha que isso poderia dar certo? Porque, por um lado, sim, seria um sistema mais inclusivo, que reduziria a competição por segurança. Mas, por outro lado, isso também colocaria fim à influência dos Estados Unidos na região. Então, não seria necessariamente algo anti-americano, mas, sem dúvida, desmontaria completamente, digamos assim, o Império. Então, é aí que eu acho que é uma solução viável. É algo que está sendo levado a sério por todos os atores relevantes na região. Rússia e China estão pressionando bastante por isso. E o Irã parece que sabe. Mesmo que a retórica no Ocidente tente retratar o Irã agora como um Estado muçulmano fanático, cheio de radicais inflexíveis, sem nenhuma capacidade de fazer concessões. Não. Isso não poderia estar mais longe da verdade. O fato é que os iranianos são muito pragmáticos e estão agindo agora com mais confiança a partir de uma posição de força. Eles demonstraram confiança. A gente conseguiu aguentar todos os golpes que os Estados Unidos quiseram nos dar, junto com Israel, e mesmo assim ficamos de pé. Nenhum dos outros países do Golfo pode dizer o mesmo. E foi assim que o reatamento entre o Irã e a Arábia Saudita começou, há cerca de 2 anos, por causa da mediação chinesa. Os chineses continuam trabalhando nesse sentido e agora estão usando o Paquistão. Eu até tinha esquecido disso.
O coronel Wilkerson comentou isso durante a minha conversa com o Nima há pouco tempo. Quando aconteceu uma das revoltas em Meca, alguns anos atrás, as tropas paquistanesas foram usadas para ajudar a conter aquela revolta. Então, existe uma boa relação entre o Paquistão e a Arábia Saudita. E é por isso que os paquistaneses estão assumindo meio que um papel de liderança nisso. Eu consigo imaginar o Irã disposto a fazer algumas concessões com os sauditas, os cataris e os kuwaitianos, para permitir a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, em troca da cooperação deles nesse novo acordo de segurança. Eu não vejo o Irã sendo tão inflexível a ponto de dizer algo como: não me importa o que vocês façam, nem o quanto se arrependam, vocês vão pagar a taxa e pronto. Acho que eles têm uma certa margem de flexibilidade nesse ponto. Então, o que eu espero é que o resultado mais provável seja que essas negociações que estão acontecendo nos bastidores acabem dando algum resultado. E que a recusa contínua dos sauditas em permitir que os Estados Unidos realizem operações aéreas totalmente livres contra o Irã acabe impedindo os Estados Unidos. Eles podem até querer muito atacar, mas o general responsável pelas forças aéreas vai dizer algo como: olha, se a gente não puder usar o território saudita, nossa capacidade de manter esses ataques é muito limitada, e isso aumenta bastante o risco. Então essa situação pode acabar meio que não vai parar, porque de repente houve um acordo, as duas partes se sentaram e a paz está próxima. Em vez disso, vai simplesmente ir se apagando como uma fogueira que está morrendo aos poucos. Você tem razão. O Irã é muitas vezes criticado no Ocidente por adotar uma postura mais dura. Mas essa postura rígida, no caso de manter o controle do estreito ou de criar um pedágio, tem um motivo. É disso que depende a segurança deles. Se eles cobram pedágio de países que impõem sanções ou que abrigam bases americanas que os ameaçam, é uma forma de garantir que não voltem àquele antigo cenário de coerção econômica e ameaças militares. Agora, se propostas como as apresentadas pelos chineses e pelos russos, de uma arquitetura de segurança mais inclusiva, algo que realmente ofereça segurança, avançarem, esse seria o objetivo final dos iranianos. Então, eles talvez acabem suavizando a posição de que precisam, digamos, controlar o Estreito de Hormuz sozinhos. Porque eu não acho que esse seja o objetivo final em si. Mas isso meio que vai contra o modelo de segurança hegemônico, o de dividir para governar. Porque enquanto os países do Golfo estiverem em conflito com os iranianos, os Estados Unidos têm a capacidade de enfraquecer o Irã e, ao mesmo tempo, garantir que os estados do Golfo continuem independentes e, portanto, obedientes. É um pouco parecido com o sistema que temos na Europa. Depois da Guerra Fria, nós chegamos a ter acordos para uma arquitetura de segurança pan-europeia mais inclusiva. E sim, eles reconheceram que essa não seria a mesma arquitetura que traria os Estados Unidos para dentro da Europa, o que em grande parte é verdade. Então, em vez disso, seguimos com a expansão da OTAN. E aí, de novo, a gente reviveu a lógica da Guerra Fria. A Rússia ficou marginalizada. Os europeus continuam obedientes. Mas em algum momento, claro, se o hegemon está em declínio, é do interesse dos países da linha de frente também buscar uma alternativa. Então eu acho que poderia ser uma boa solução, mas, de novo, seria muito difícil colocar isso em prática, especialmente logo depois de uma guerra. Agora, se eles não chegarem a um acordo de paz, até quando isso pode continuar? Porque agora não há guerra, quer dizer, há um pouco, mas também não há paz. E os mercados, com certeza isso é insustentável. Acho que esse é o consenso também, que isso não pode continuar assim. Bom, esse é o outro aspecto muito curioso e preocupante disso tudo. Os mercados não estão se comportando de forma normal. Tenho certeza de que, na faculdade, você teve que fazer algo como introdução à economia, alguma coisa assim. Não sei se você chegou a fazer cursos de economia. Eu fiz.
E sabe, a gente aprende aquele conceito simples de oferta e demanda, que se você tem um bem que as pessoas precisam, o que chamam de bem inelástico, não importa o preço, você ainda precisa comprar. Você precisa daquilo. Então, se a oferta desse bem diminui, claro, o preço vai subir porque a demanda continua a mesma e tem menos produto disponível. Estou simplificando, mas é assim que funciona. Pois bem, o que estamos vendo agora é o seguinte. Hoje é o dia 22, quer dizer, 83, estamos no dia 84, desde que a guerra começou. So 83, we're day 84 since the war started. And in those 84 days, that's almost 3 months. E nesses 84 dias, que são quase 3 meses, houve um corte total, não só de 20% do petróleo mundial, 10% do acesso global ao gás natural liquefeito, 35% da ureia do mundo, 30% do enxofre e 44% do hélio. Então não estamos falando de coisas supérfluas. São produtos essenciais para a produção industrial com uma enorme variedade de aplicações, e isso desapareceu. Então, seria de se esperar que os mercados reagissem, tipo, meu Deus do céu, especialmente no caso do petróleo. Supondo que a demanda não tenha despencado, que continue estável ou até um pouco maior, o que temos é uma oferta reduzida. Inevitavelmente, o preço vai ter que subir, mas o que a gente tem visto é uma repressão do preço do petróleo. E enquanto o petróleo é mantido lá embaixo, o mercado de ações nos Estados Unidos continua subindo, como se tudo estivesse ótimo. Mas não está ótimo. Os mercados estão fingindo que está. A gente viu isso na época da Covid, quando o preço do barril de petróleo chegou a $150. Naquele momento, não havia uma escassez real. Não é que a produção tenha parado, que deixaram de bombear petróleo, ou que os navios-tanque tenham parado de navegar, como está acontecendo agora. Mesmo assim, o preço subiu para $150. Por quê? Agora que existe de fato uma escassez, estão fingindo que não é nada demais. A gente tem isso sob controle. Uma das formas que eles têm usado para conter a alta do petróleo é que os Estados Unidos vêm esvaziando sua reserva estratégica e, segundo dizem, vendendo essa reserva para fora do país. Então, tudo isso é uma encenação. Em algum momento, essa encenação vai acabar. O impacto econômico real vai chegar, a falta de produtos vai ficar evidente, o aumento dos preços não vai mais poder ser controlado. E isso vai se traduzir não só em uma recessão econômica, mas provavelmente em uma depressão. E vai ser nesse momento que os Estados Unidos vão ter que ser honestos consigo mesmos e negociar um fim para essa situação. Então dá para ver que o Irã está numa posição que permite continuar limitando o fluxo de mercadorias que saem do Golfo Pérsico, continuar atrapalhando a economia global. E o curioso é que se a gente volta e começa a perguntar quem seriam as alternativas ao Golfo Pérsico, os dois países que mais aparecem são a Rússia e a China. Ou seja, a Rússia e a China acabam se beneficiando disso. Os Estados Unidos, em menor grau, porque são um grande fornecedor de gás natural liquefeito. Mas fora isso, os Estados Unidos não são um grande fornecedor de petróleo, e muito menos de hélio, enxofre ou ureia. E aí vem toda a questão da escassez de fertilizantes e o impacto global que isso causa. De novo, ainda faltam 6 meses para a gente ver o impacto completo disso começar a aparecer, quando isso vai se traduzir em menos colheitas, escassez de alimentos e por aí vai. Então eu acho que essa situação ainda pode se arrastar por um bom tempo. Não vejo os iranianos prontos para simplesmente dizer, tudo bem, vamos abrir tudo e esquecer que fomos atacados. O objetivo do Irã nisso é conseguir uma garantia firme de segurança, de que isso nunca mais vai acontecer. E eu acho que a China e a Rússia estão dispostas a oferecer essa garantia. Um ponto-chave para isso é envolver a Turquia, a Arábia Saudita, o Egito, e fazer com que todos entrem num tipo de acordo mais amplo, algo como o equivalente a uma OTAN da Ásia Ocidental, mas sem envolvimento do Ocidente.
without Western involvement. Bom, parece que a guerra contra o Irã e também a guerra na Ucrânia acabam sendo, na verdade, a mesma guerra, e talvez tenham até a mesma solução. O que a gente vê é um sistema hegemônico que entrou em colapso e que agora precisa de uma solução multipolar. Ou seja, não dá para um lado só ditar as regras, aquela ideia de paz pela força, como a OTAN gosta de dizer. Mas, ao mesmo tempo, é preciso levar em conta as preocupações de segurança do outro lado. E isso é algo que a gente não tem feito nos últimos 30 anos. Ou seja, discutir quais são as preocupações de segurança dos iranianos, dos russos, dos chineses e como elas podem ser respeitadas dentro de um arranjo de segurança. Isso é bem diferente da política de blocos que temos seguido. E aí fica a pergunta: se os Estados Unidos não conseguem derrotar o Irã numa guerra e precisam buscar um acordo, como é que o mundo vai ficar depois de uma derrota dessas? What will the world look like after such a defeat? Well, it would be better off. Bom, estaria numa situação melhor. O problema é o seguinte: a forma como o Ocidente lida, não só com o Irã, mas também com a China e a Rússia, ficou bem clara nesse evento, o chamado Munk Debate. Aconteceu na quarta-feira entre John Mearsheimer e Stephen Walt de um lado, e Victoria Nuland e Mike Pompeo do outro. A questão do jeito que foi apresentada, esse é um grupo canadense e espero que eles disponibilizem o debate online para todo mundo ver no YouTube. Por enquanto, é preciso pagar para assistir. A postura da Victoria, e na verdade a questão central do debate, remete àquela ideia de John Adams, de que os Estados Unidos não deveriam sair pelo mundo procurando monstros para destruir. E toda a premissa disso é: temos que lidar com esses monstros. Tá, mas vamos começar pelo começo. O que é um monstro? Um monstro é uma criação imaginária, não é algo real. É tipo Frankenstein, um monstro. A Shelley sabe que escreveu o livro, Mary Shelley, né? Foi uma criação de ficção. Então a gente tem essas criações fictícias, mas elas foram descritas assim. O Irã é um monstro, a Rússia é um monstro, a China é um monstro. Temos que parar os monstros. Essa mentalidade, infelizmente, eu diria, ainda domina nos Estados Unidos, hein? E qualquer pesquisa que eu ouvi é completamente absurdo. Deixa eu te dar só um dado aqui. Esse é o Mike Pompeo, ex-diretor da CIA e ex-secretário de Estado. Ele é um idiota, um imbecil, um cretino. Deixa eu ver se encontro mais algumas palavras para mostrar o quanto ele é sem inteligência. Porque ele falou sobre os milhares de israelenses que teriam sido mortos pelo Hezbollah. E eu pensei, sério? Então, para quem está assistindo, entra lá, usa o Grok ou o Cloud. Digita, quantos israelenses foram mortos pelo Hezbollah desde 1982? O número que o Cloud mostrou foi 872. 44 anos, 872. Agora, quantos palestinos os israelenses mataram? Bom, esse número passaria de 100 mil. Agora há pouco, o Cloud voltou e disse algo como 92 mil. Mas isso é sendo muito generoso, assumindo que todos esses corpos estão enterrados sob os escombros em Gaza. Mas o meu ponto é o seguinte: aqui estão os fatos reais. O país ou a entidade que mais tem matado pessoas de outro povo são os israelenses. Não os palestinos, não o Hezbollah, não o Hamas. E o país que mais matou estrangeiros no mundo nos últimos 66 anos são os Estados Unidos. Não é a China, não é a Rússia. Mas a gente insiste em olhar para o monstro de fora. O monstro somos nós. E a gente se recusa a aceitar isso. Eu costumo dizer que sempre que a gente olha para essas questões de segurança internacional, eu sou como você, bem crítico em relação ao que estamos fazendo. E muitas vezes, a acusação que jogam contra mim é: então por que você está do lado dos chineses, ou dos russos, ou dos iranianos? Mas não se trata de tomar partido de um lado ou de outro. É sobre reconhecer que o sistema hegemônico que a gente criou não está funcionando. E, na verdade, também não está sendo bom para nós.
Quer dizer, estamos em guerra permanente há décadas. Isso enfraqueceu nossa segurança, enfraqueceu nossa economia. Nossa cultura política, aliás, está drenando a alma da nossa nação, eu diria. E não tem como voltar para os anos 90, especialmente, embora seja isso que os políticos europeus continuam sonhando. Mas nos anos 90, o Ocidente político era todo poderoso. Tinha também estabilidade política, econômica e social. Neil Rice. The main foreign policy of countries like Russia and China was to get along with the West as much as possible. Countries like Russia in the 90s even ignored all their traditional partners in the East because they had this dream of integrating into a common Europe, and they didn't want, rushing to the West, that they would leave behind that they would be held back by countries in the East. So, and same with Iran after the September 11 attacks. E foi a mesma coisa com o Irã depois dos ataques de 11 de setembro. Eles estavam abertos a usar aquilo como uma oportunidade para se aproximar dos Estados Unidos, resolver alguns dos problemas históricos. Tudo isso era a condição perfeita. E a gente não conseguiu aproveitar. Em vez disso, entramos numa guerra sem fim. Como é que isso ainda vai funcionar? Quer dizer, a gente se esgotou. Olha a dívida, o clima político, tudo isso. E as potências que estão crescendo estão equilibrando a gente. É por isso que os Estados Unidos tinham uma estratégia de equilíbrio à distância. Não ficar na Europa depois que a guerra acaba, porque aí as potências vão se equilibrar entre si quando você se retira. Elas vão se equilibrar umas às outras. Quer dizer, para mim, é difícil entender. Eu acho que as pessoas confundem a ideia de continuar com o império e a dominação global com o ato de defender os seus próprios, como se o único futuro possível para o Ocidente fosse dominar os outros. Isso ficou bem claro com Marco Rubio, quando ele voltou em fevereiro para a Conferência de Segurança de Munique. Ele disse algo como: "Olha, Europa, vocês já foram grandes até a Segunda Guerra Mundial. Perderam seus impérios, mas nós ainda podemos dominar o mundo se nós..." Quer dizer, é isso mesmo que o Ocidente político tem a oferecer? Sou até um pouco ofensivo. Enfim, estou me desviando um pouco do assunto. O que eu queria perguntar é: como você enxerga esse tipo de arranjo que você está descrevendo, com os Estados Unidos se afastando um pouco do Oriente Médio? Como isso afetaria a ordem mundial de forma mais ampla, na sua opinião? World order, though, you think? Well, I mean, I think it's going to. Olha, eu acho que isso vai vir acompanhado de guerra. Nenhum sistema hegemônico entrega o controle sem lutar. Mas o desafio que os Estados Unidos enfrentam e se recusam a reconhecer é que a gente não controla mais o próprio destino. O que antes era um país economicamente poderoso, porque tinha uma base industrial forte, foi em grande parte destruído. A gente era independente em recursos. Não precisava sair por aí conquistando outros países para ter acesso a coisas como minerais de terras raras. Agora precisa. A gente poderia ser autossuficiente em energia, mas com certeza não somos autossuficientes em fertilizantes, que são um componente essencial para a nossa indústria agrícola. E cada vez mais, a própria tecnologia que move a sociedade moderna está sendo produzida na China e não aqui, nos Estados Unidos. Então vai acabar sendo, digamos assim, o colapso econômico que vai servir como o grande alerta final para o pessoal em Washington, D.C. Eles não podem continuar com essa farsa que vem mantendo. E olha, no governo do Donald Trump, vamos ver, tivemos 12 meses em 2025, agora estamos no 5º mês, então dá para dizer que já são 16 meses de mandato. A dívida nacional aumentou em 2 trilhões de dólares. Ou seja, ele acrescentou mais à dívida nacional em 16 meses do que o Joe Biden acrescentou em, digamos, 3 anos. Então, essa acumulação de dívida está aumentando. Não está diminuindo, porque as obrigações de gastos dos Estados Unidos estão disparando por causa da guerra contra o Irã. E ainda temos todos esses ativos posicionados no exterior, e por aí vai. Ao mesmo tempo, se a gente dá um passo para trás e olha o cenário global, a pergunta é: o que está acontecendo? Mais países estão comprando títulos do Tesouro Americano
ou mais países estão se desfazendo desses títulos? A resposta é a segunda opção. Só nesta semana vimos a Turquia vender uma parte, o Japão também vendeu uma quantidade, a China continuou vendendo, algo em torno de 41 bilhões de dólares. Então as nações, especialmente no sul global, não estão por aí pensando, poxa, como é que a gente pode comprar mais títulos do Tesouro dos Estados Unidos? Como é que a gente vai emprestar mais dinheiro para os Estados Unidos para eles continuarem com suas atividades hegemônicas pelo mundo? Isso não vai acontecer. Bom, pelo menos o petrodólar ainda está de pé. Mais ou menos, né? Porque cada vez mais países estão fazendo compras de petróleo. E nesses embarques que saem do Golfo Pérsico ou entram no Golfo pelo Estreito de Hormuz, os iranianos estão dizendo, olha, vocês vão pagar em real, vão pagar na nossa moeda ou então em yuan chinês. Dólar? Esquece. A própria Rússia faz umas 3 semanas que vai começar a aceitar pagamentos em yuan em vez de dólar. Então, de novo, é preciso se afastar do dólar. Aqueles 2 pilares que para os Estados Unidos sempre foram fundamentais para manter o fluxo de capital e a sua dominância econômica estão desmoronando. O petrodólar está desmoronando. Os títulos do Tesouro Americano estão desmoronando. Agora, isso não vai acabar de forma abrupta nas próximas semanas. Esse processo pode continuar por um bom tempo ainda. Mas com certeza não é um sinal de fortalecimento dos Estados Unidos. Ao contrário, o país está perdendo força. Talvez aos poucos, mas está. E se você continua perdendo sangue, uma hora inevitavelmente ele acaba. Bom, alguma coisa vai ter que mudar, porque eu entendo a pressão que o Trump está enfrentando. E pelo que me disseram, os países do Golfo já explicaram para os Estados Unidos que acreditam que o tempo está a favor do Irã. E eu entendo. Tem muita coisa em jogo. Não é só sobre como acabar com a guerra do Irã. Na verdade, como você disse, é praticamente toda a ordem mundial que está em jogo aqui. Então eu consigo entender, por um lado, a pressão para tentar atacar o Irã de novo. Mas, por outro lado, se não dá para vencer militarmente, qual é o sentido disso? Pelo que eu entendo, os iranianos têm várias outras formas de escalar o conflito, caso os Estados Unidos decidam retomar a guerra. Minha última pergunta é sobre essa briga que a gente ouviu falar agora entre Trump e Netanyahu. Eu não sei até que ponto isso é confiável, mas, ao que parece, o Trump estava considerando encerrar a guerra, aceitando algo como uma derrota, o que, bem, não seria bom para Israel, e isso teria deixado o Netanyahu bem irritado. De novo, não sei o quanto dá para acreditar nas notícias hoje em dia, mas eu queria te perguntar sobre isso. Bom, o simples fato de você ter que dizer isso desse jeito já diz tudo o que precisa saber. Você sempre tem que olhar as notícias entendendo que elas são apresentadas com um ponto de vista. Eu costumo chamar isso de inteligência com propósito. É algo feito para provocar uma reação específica ou para manipular. É sim, bem manipulador. Pode continuar, desculpa interromper. Não. Quando eu leio The Guardian, é para saber o que o The Guardian quer que eu pense. Não é porque eu acredito que ali eu estou vendo a realidade. Eu acho que, especialmente nos últimos anos, com a guerra, o foco em reforçar as narrativas de guerra sempre é colocado em primeiro plano, acima da realidade. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, mas se for o caso, você acha que Israel estaria numa posição de basicamente negar o Trump ou influenciar o Trump a rejeitar a paz? Porque eu sempre achei que, se os interesses centrais de segurança dos Estados Unidos estivessem em jogo em algum momento, ele teria que se afastar um pouco da pressão que vem de Tel Aviv. Sim. Não, eu acho que eles podem influenciar o Trump a tentar tomar decisões que sejam contrárias aos interesses dos Estados Unidos.
Mas mesmo que consigam convencer o Trump de que ele precisa fazer isso, a verdade é que os Estados Unidos podem enfrentar limitações sobre o que realmente podem fazer. Em outras palavras, sabe, tipo, ok, vamos retomar os ataques ao Irã, mas teríamos que passar pelo Iraque. Já não dá mais para passar pela Arábia Saudita, porque, veja, o que os sauditas, os kuwaitianos e os cataris estão especialmente preocupados. Os Emirados Árabes não estão tão preocupados, mas acabariam sofrendo o maior impacto. É que se voltarem a facilitar esses ataques, vão acabar enfrentando uma devastação ainda maior do que já sofreram. E os iranianos deixaram claro que, olha, eles sabem que a gente consegue lidar com um primeiro ataque. O problema seria a nossa resposta depois, que seria devastadora. Então eu não descarto a possibilidade de o Trump ainda ser convencido a retomar os ataques. Mas ele também vai ter que encarar as limitações práticas do que a Força Aérea dos Estados Unidos consegue fazer agora, com todas essas restrições. Se mais uma vez a Arábia Saudita continuar dizendo não, vocês não vão usar o nosso espaço aéreo. Isso reduz bastante as dos Estados Unidos. Diante dessa realidade, se os Estados Unidos atacarem, até que ponto a situação pode piorar? E se o Mar Vermelho for fechado? E se cortarem alguns cabos de internet? E se os países do Golfo deixarem de existir porque suas usinas de dessalinização ou sua infraestrutura de energia forem destruídas? Com todas essas possibilidades, que também pesam contra os interesses de Israel, qual é a probabilidade, na sua opinião, de os Estados Unidos atacarem de novo agora? Porque, quando eu olho para o aumento das forças na região, eu fico com a sensação de que se você mobiliza tanta tropa assim, não dá para simplesmente mandá-las de volta para casa. Elas estão sendo reunidas para uma guerra. Mas, de novo, eu não sou militar, então. Não, é que você está preso à lógica e ao pensamento racional. Então sim, você tem toda a razão em dizer que ainda não vimos nenhuma ordem dizendo ok, vamos começar a retirar, vamos começar a reduzir. Só por esse motivo eu diria que sim, os Estados Unidos vão retomar os ataques. Mas a capacidade dos Estados Unidos de sustentar isso vai ser extremamente limitada. E o dano que vai ser causado às forças americanas na região, assim como a Israel, na verdade, é quem eu acho que está avaliando muito mal o tipo de dano que o Irã pode causar. Então eu espero que essa parte, digamos, não combativa da situação, continue se arrastando por mais um tempo. Sabe, por causa do Hajj, bom, ok, agora não tem ataque. Aí o Hajj termina e pronto, agora estamos na Copa do Mundo. Então vamos passar pela Copa. Isso leva mais ou menos um mês, isso pode dar, digamos, uns 2 meses de negociação, seria um resultado melhor. Mas eu acho que o Trump vai ficar sob uma pressão enorme para atacar. Então eu só posso dizer que não vou me surpreender se o ataque acontecer de novo. Não vou dizer nem prever que vai ser na semana que vem. Eu não sei disso, não tenho acesso a esse tipo de informação. O que eu sei é que o Trump está sob pressão para fazer isso, mas também enfrenta obstáculos reais que impedem. Agora, como essas duas coisas vão se resolver, eu não sei. Bom, conforme os meses vão passando, se não houver nem guerra nem paz, os mercados vão sufocar do mesmo jeito. Então o tempo está correndo de qualquer forma. Eu não vejo um bom desfecho nisso. Para os Estados Unidos, acho que para o Irã, eles podem sair muito fortalecidos, talvez, se finalmente conseguirem se livrar, sabe, de 47 anos de sanções pesadas e ameaças militares constantes. Se eles conseguirem algo novo, pode ser ótimo. Mas para os Estados Unidos, irmão, realmente, é isso. Olha, do jeito que você colocou, eu acho que você traz uma ótima visão sobre isso, é que a situação econômica vai acabar determinando se os Estados Unidos vão ou não seguir adiante com ataques militares. E eu não consigo imaginar um cenário em que ataques militares dos Estados Unidos contra o Irã possam fortalecer a economia mundial,
melhorar a posição financeira dos Estados Unidos no mundo, aumentar o interesse em comprar dólares ou tornar o petrodólar mais universal. Na verdade, eu diria que qualquer nova escalada militar por parte dos Estados Unidos vai ter exatamente o efeito contrário. E quando essa percepção ficar clara, acho que isso reforça o argumento de que não deveríamos fazer isso, porque as economias estão frágeis demais. E veja, a gente já começa a ver os efeitos disso acontecendo na Indonésia, mas isso vai atingir a Europa com muito mais força. E no fim das contas, provavelmente até o final de junho, os Estados Unidos vão estar sentindo de verdade as consequências econômicas disso. Olha, Larry, como sempre, eu agradeço muito pelas suas observações. Muito obrigado pelo seu tempo. Oi, Glenn, sempre um prazer, meu amigo. Continua com esse ótimo trabalho.